Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma noite do Evangelho, para mais uma noite de conexão e para mais um começo de semana. Vamos seguir a mesma sequência dos últimos encontros. Primeiro, prece de Cáritas, depois, mensagens do irmão Tomé. Na sequência, a abertura de forma salteada do Evangelho. Aí fazemos nosso encerramento como uma oração para fluidificar a água e para encerrarmos. Se você não pegou sua água ainda, pausa o vídeo, corre lá, pega a água e bora começar. Bora aí ver o que vai cair hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre as montanhas, vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Eu espero que todos estejam bem, tenham gostado do último encontro, tenham pensado bastante, como eu, nas mensagens que recebemos. E hoje estamos aí na mensagem 4 do livro do Mensagens do Irmão Tomé. Mensagem 4, 2, 3, 4. A verdadeira felicidade. Viver para aprender e para evoluir. Todos vós, irmãos, devereis amar a vida que Deus vos premiou. Saber amar todos os dons e dádivas que recebeis todos os dias. Devereis parar um pouco vossas atividades cotidianas para poder perceber o quanto recebeis diariamente em bênçãos que chegam através dos êxitos que obtendes em vossas lutas. Vede o quanto desperdiçais em tempo para tentar melhorar o vosso interior, buscando muitas vezes, nos prazeres efêmeros, a felicidade que se encontra tão somente dentro de vós mesmos, na realização dos ideais de vossos espíritos. Muitas vezes, depois de uma grande etapa vencida, vossas almas se fecham, envolvidas em uma sombra de tristeza e amargura, e não conseguem decifrar todo este sentimento sombrio depois de uma vitória alcançada. Porém, esquecem vossas mentes aquilo que realmente buscais e ansiais. Aquela felicidade e alegria tão difícil de alcançar e que somente obtendes na satisfação real que vem lá de dentro do âmago dos vossos seres. É justamente por isso que estamos sempre insistindo no sentimento de procurar discernir, a fim de que possais encontrar essa felicidade, pois ela está tão perto de cada um. Basta para isso que trabalhai muito na obra do nosso Pai, de ajudar, de ensinar, de esclarecer aqueles que ainda se encontram perdidos na ociosidade dos vícios, do apego à matéria, sem pensar no irmão que tanto necessita de ser ajudado e ser agraciado com um pouco daquilo que vos foi confiado tão abundantemente.
Deus coloca no caminho de todos os elementos que servem para despertar esses sentimentos que se acham adormecidos e que despertam no sentido de piedade e compaixão para aqueles que sofrem e padecem em seus karmas. Sede também como bom samaritano, que ao passar por estes infelizes, para acolhê-los e ajudá-los. Este é o dever de um cristão, de um homem de bem, que não fique indiferente às dores do irmão sofredor. Procurai hoje ajudar e colaborar, pois amanhã talvez podereis ser aquele doente e necessitado a mendigar o auxílio do próximo. Ninguém conhece as determinações do alto, portanto, fazei sua parte em colaboração e caridade, sem olhar a quem e sem nada pedir em troca. A recompensa virá um dia, é certo, e se hoje labutardes bastante, sem preocupardes aos fazer hora extras, vosso salário também será maior, e o benefício jorrará em abundância, pois o vosso Senhor é justo e magnânimo. Sabei, irmãos, usar a ordem e a disciplina em todos os setores da vossa existência, pois a organização não acarreta o cansaço nem a enfermidade. Para tudo é necessário a dosagem certa, e nunca exagereis, para que possais sempre estar aptos, a fim de atenderdes com presteza os casos de emergência. Procurai trabalhar em grupos uniformes e coesos, para que com a união e a amizade recíprocas, vossos trabalhos sejam bem desempenhados e coroados de vitórias. Não guardai só para vós esses ensinamentos e advertências que enviamos através dessas mensagens. Procurai espalhar o que aprenderdes de bom, para que outros também possam deles usufruir e fazer uso constante. Começai o trabalho dentro de vossos lares, para que vossos exemplos possam ser seguidos pelos irmãos de sangue. Esta obra não pode estacionar. Deve ser levada sempre avante, a fim de atingir a meta desejada: amor, caridade e perdão. Essa é uma mensagem que nos ciclos anteriores do Evangelho já tinha caído, eu tenho certeza, principalmente pela palavra magnânimo. Essa palavra eu acho linda, 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 linda. E mais uma vez eles vêm explicando para a gente não só a nossa postura e entendimento hoje para com o que é realmente a felicidade, o que é a verdadeira felicidade, e como devemos nos portar perante ela e onde encontrá-la. E não só isso, a gente vê ali a orientação de como tê-la de forma não só substancial, mas também gradativa, presente, rotineira, de certa forma. E, gente, desde a primeira vez que eu li isso, a parte que fala entre não exagereis para que possas ainda ser úteis, né? No caso de emergência, eu entendo isso como burnout. E não só, mas como a necessidade de saber pôr limites. A necessidade de poder saber e encontrar o momento do não, eu não estou útil e não sou útil agora. Mas ali, em tal momento, após isto, após aquilo. Então, todos vocês que me acompanham desde o primeiro ciclo sabem que a gente vinha fazendo campanhas de 9 semanas de alguns temas interessantes ou delicados. Nós começamos com a ancestralidade, depois o perdão, depois o amor. E agora, eu acredito que, independente de estarmos fazendo ou não a campanha, estamos trabalhando com os limites, com o alto amor, com a autoestima, com limites. Vamos ver o que cai no Evangelho hoje. Caiu numa das parábolas que eu mais gosto, assim, que me impactaram mais no decorrer da vida, que é a parábola, é o capítulo 19, página 240 desse exemplar, e na parte que chama Parábola da Figueira Seca.
Depois vem as instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade. E a gente vai finalizar por hoje no final dessa última mensagem em relação à fé, mãe da esperança e caridade. Vamos lá? Parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos 9, 12, 14 e 20 e 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para este fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais. Entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para ti tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos. A semente que não souberam semear, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Não vou seguir a leitura, eu acho que essa de hoje é forte e pesada o suficiente para que tenhamos o que discorrer dentro do tempo que ainda nos resta. A parábola da figueira seca é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque eu tinha a impressão de que Jesus não estava errado de amaldiçoar uma árvore, ou o que é que seja, que não era compatível com isso. Mas dentro
dessa passagem, eu acho que o ensinamento, a explicação da visão espírita para isso é suficiente para que a gente entenda que não, Jesus não amaldiçoou. Ele só explicou que era assim que acontecia e que iria acontecer e que continuaria acontecendo. Gente, linkando isso que nós falamos em relação à figueira, a posição de não só falar, mas sentir, e não só aparentar ou parecer, mas ser, e isso ser realmente frutos, é um chamado. Acho que não tem outra palavra, é um chamado para que a gente possa se perguntar: quem eu penso que sou? Eu sou? Para quem isso é importante? O que eu penso que eu sou é útil? Frutifica? Constrói? Não consideremos que até hoje, tudo que viemos falando de alto amor, o Evangelho hoje chega e pergunta pra gente: olha, tá, você encontrou o seu lugar, o seu entendimento, a sua verdade. E ela é frutífera. Quais os frutos dela? Reparem que a figueira estava fora da época de figos. Jesus não encontraria figos da figueira, que não era no momento certo. Mas ele já sabia o que seria. Então, vale exatamente essa pergunta para nós hoje e para o nosso entendimento de trabalho e lição de casa para a semana. Quem eu penso que sou? Eu sou? E se sou, é produtivo? É frutífero? Está alinhado ao trabalho? É muito importante, dentro dessa linhagem, dessa linguagem, desse movimento que nós estamos, de entender limite, de entender o quanto a gente tem que aceitar a nossa verdade para que isso possa ser trabalhado, entender muitas das vezes a dualidade de que esse movimento não é um movimento permissivo. Vejo a minha verdade, sei que tenho tendências A, B, C e D. Ah, eu sou assim. Não, isso é frutífero. Estamos subindo mais um degrauzinho essa semana. E é com muito carinho que eu me sinto à vontade de fazer essa reflexão com todos vocês. E não só uma reflexão, mas um convite de, ao entendermos quem somos, o que queremos, o que podemos, o que nos faz sentido, entender a nossa ambivalência, entender a nossa dualidade, que nós possamos não ser permissivos conosco, com a gente mesmo, e ainda termos a coragem de perguntar: eu sou produtivo? O que eu faço constrói? O que eu faço destrói? O que eu faço judia de mim, dos outros, dos meus? Dentro da analogia de ser uma árvore frutífera, quais os nossos frutos? Ou quais serão? Porque talvez não estejamos em época de figos, mas nós já somos a figueira. Sem mais delongas, vamos rezar. Pega a sua água, põe aí, vamos orar. Mestre Jesus, na noite de hoje te rendemos graças por este encontro, pela misericórdia e principalmente por tamanho amor a nos enviar em teu nome todos os amigos espirituais que nos assistem hoje e sempre. A falange dos mensageiros, a falange dos trabalhadores da última hora, aos trabalhadores, as falanges dos nossos guardiões, aos representantes de Aruanda, aos representantes da mais alta luz. Nós agradecemos a ti e a cada um deles pela caridade e pelos ensinamentos da noite de hoje. Pedimos, Senhor, de forma direta, que todas as casas que nos ouvem sejam libertas do mal, sejam clarificadas com o teu amor
e que todas as falanges que nos assistem possam ser intermédio dos remédios que vêm do teu amor. Mestre Jesus, pedimos aos emissários que nos acompanham que eles possam fluidificar a água, não só aqui, mas na casa de cada um dos que nos ouve, e através dela termos os remédios, termos o bálsamo e termos o tônico que pode revigorar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente e o nosso caminhar. Mestre Jesus, pedimos ainda que nos perdoe a imaturidade emocional e espiritual perante a paz que o Senhor nos propõe. Mestre, fazei de nós uma faísca do teu amor junto à terra, porque sabemos que é assim que ela pode se abrasar. Obrigado, mestre, obrigado a todos os presentes, obrigado a todas as falanges que nos assistem. Que estejamos mais umas semanas juntos, vencendo as adversidades e as dificuldades, mas firmes ainda no propósito de estarmos juntos, como Maria de Betânia, ungindo os pés de Jesus. Que assim seja, assim será e assim é. Boa noite, gente. Boa semana para nós.